Isso, vamos falar agora um pouco do jogo. O Náutico que vem de uma boa sequência, né? 4-0 no Sport, 4-0 no Jaguar, 2-1 no Decisão, 2-0 no Maguari. São 12 gols marcados, um gol sofrido, melhor defesa do campeonato, melhor ataque do campeonato. Então, o Náutico vem com um time pronto, vem com um técnico que já treina o Náutico desde o ano passado, já tem um acesso. É um treinador que todo mundo já conhece no futebol pernambucano. E é esse time que, assim, não é um super time, não é um time imbatível, é um time que se o Santa Cruz jogar um pouquinho de futebol, dá para ter jogo, mas é um time muito difícil de ser batido. A gente vai ter a nossa torcida, inclusive saiu a parcial aqui, 10 mil ingressos vendidos até agora. Eu acho que a gente vai bater os 15, 17 mil torcedores. Tem amanhã para vender ainda. E tem domingo, a gente sabe que a torcida do Santa Cruz gosta de comprar ingressos às vezes em cima da hora. É um time que não é imbatível, é muito difícil de ser batido. Se o Santa Cruz jogar um pouco de futebol, tiver um pouco de organização, a gente vai ter jogo domingo. E aí eu vou botar aqui na tela a suposta escalação das duas equipes. Lembrando, essa suposta escalação é baseada nas últimas escalações. A do Náutico, Muriel, Arnaldo e Yuri Silva, Matheus Silva, Igor Fernandes, Samuel, Luiz Felipe, Dodô, Vinícius, Paulo Sérgio e Júnior Todinho. No banco a gente tem o Gaston, cadê o meu óculos? Mas dá para ler. Tem o Gaston, Auremi, tem o Índio, Caion, tem o Jonas Toró, tem o Felipe, tem o Rosa, Samuel, o Otsunaya, eu sempre erro o nome dele, tem o Ramon, tem o Wanderson, tem o Reginaldo e o Felipe Santana. Essa é a suposta escalação do Náutico. E pelo que eu observei no jogo contra o Decisão e contra o Sport, o lado direito do Náutico ele é muito explorado pelo Náutico. O Náutico usa muito o lado direito. Tem o Dodô, o Reginaldo que entra bem, o Júnior Todinho que troca com o Vinícius, inverte de lado. Então, esse ataque, esse lado direito do Náutico, eu acho que é a força do time, junto com a defesa. Tu quer falar alguma coisa sobre essa escalação do Náutico, Felipe? Algum jogador que te chama a atenção? Algum ponto forte do time, como eu observei que para mim é o lado direito deles, a ponta é a lateral direita. Sobre o Náutico, o que a gente entende é que é um time muito bem treinado. Quando eu disse que Marcelo Cabo expõe o elenco para expor, precisa ser muito bom. Quem é muito bom em fazer isso é o próprio Hélio dos Anjos. Ele expõe os jogadores, mas ele entrega resultado. Né? Ele troca um jogador, diz que um jogador não está funcionando. Ele demitiu um jogador no ano passado, no meio do mata-mata do acesso. Mata-mata, entenda, quadrangular. E disse, esse cara não quer não, porque está negociando com outro time, eu vou bancar. Era o melhor volante do time. Colocou o cara para fora e acabou, né? Aos trancos e barrancos ali, o Náutico conseguiu subir. O Náutico tem uma força coletiva grande, né? Por mais que não tenha grandes jogadores aí diferentes do que estava no ano passado, mas é um clube que se reforçou pontualmente, e aí sim, com um trabalho conduzido diretamente pelo treinador, que ele virou um manager, né? Ele virou o José Mourinho pernambucano aí no Náutico, mas tem a força do centroavante, né? O Paulo Sérgio, a gente não pode negar que um camisa 9 que sabe fazer gol é um diferencial muito grande, quando você olha, principalmente o mercado não só pernambucano, acho que do futebol brasileiro, os 9 estão entrando em extinção aí, então quando você tem um 9 que faz gol, é diferente, mas eu acho que a força do Náutico, além de Paulo Sérgio e Dodô, que tem sido aí apontado por muitos como o melhor jogador do campeonato até agora, é o coletivo. Quando você vê, principalmente o jogo que eu assisti mais afinco do Náutico, foi aquele contra o Sub-20 do Sport, o clássico, você vê que os laterais do Náutico estão o tempo todo pisando na área, os laterais do Náutico estão o tempo todo ofensivo, o Náutico marca a pressão muito bem, é um time mais coordenado, né? É um time que tem uma fase de treinamento, assim, teve um treinamento bom, não teve os 2 meses praticamente que o Santa teve um pouco menos, um mês e meio ali, mas é o treinador, assim, é um time bem treinado. Você enfrentar, a gente enfrentou, por exemplo, o Maguari, que é um time com peças muito ruins. Desculpa, eu vou refazer. Não é com time
com peças ruins, mas com peças limitadas. Digamos aí, o Michael Félix, se ele estivesse jogando no Santa Cruz, eu podia dizer que ele era ruim. Mas tá jogando lá, ele é um cara limitado. Mas veja, é um time organizado. Fez frente ao Santa Cruz, mesmo sendo um time tecnicamente inferior. Imagina um time que tem uma técnica boa e é bem treinado também. Então, o Santa Cruz vai precisar encontrar alternativas para fazer frente ao Náutico. Com o futebol que está jogando agora, vai ser difícil? Vai. É impossível de forma nenhuma. O Decisão criou dificuldade contra o Náutico. Explorou as deficiências do Náutico e quase empata lá. Se não fosse o Muriel fazendo 2, 3 defesas no final do jogo, e tinha empatado o jogo contra o Náutico. Então, cabe ao Santa Cruz explorar as deficiências do Náutico, porque o Santa Cruz não é favorito. Então, o Santa Cruz precisa ser inteligente, atacar as fragilidades do Náutico. E aquela famosa frase, clássica é clássica e vice-versa, né? As forças se igualam e por mais que o Náutico seja, eu posso até dizer que é amplo favorito, mas não tem não. Lá dentro do campo é 11 contra 11 e pode acontecer qualquer coisa. É por aí, é por aí. Sobre o favoritismo pelo futebol apresentado, não tem como a gente negar. Não tem como a gente negar aqui que o favorito, o clássico não tem favorito, mas indo na racionalidade, pelo futebol apresentado pelo Santa e pelo Náutico, o favorito é o Náutico. Eu vou tirar a escalação do Náutico aqui, eu estou fazendo a escalação do Santa. Então, por isso que eu falei, o Santa Cruz ele precisa fazer ajustes. O time treinou hoje, vai treinar amanhã, para tentar melhorar um pouco, nem que seja um pouco, para ter jogo, pô. Porque a torcida tá indo. São 10 mil ingressos vendidos, eu acho que se der 17 mil pessoas é um público espetacular. Então o Santa Cruz ele precisa melhorar para poder ter jogo domingo. Tô falando, o Náutico é uma boa equipe, mas não é o Real Madrid. Não é uma equipe imbatível. É uma boa equipe, é uma equipe batível. Mas o Santa Cruz precisa jogar. Com que vem, se jogou contra o Retrô, não tem jogo não, velho. Não tem jogo pro Santa Cruz, não. Não tem como a gente culpar só o treinador. Isso aí é óbvio, né? O Arley, o Santa Cruz renova com o Arley no fim do ano. Porque o trabalho foi exitoso com acesso. Quando o Santa Cruz renovou com o Arley, eu falei, eu acho o Arley muito verde para trabalhar em um clube grande na terceira divisão. Ele falta experiência. O que eu faria? Contrataria alguém para trabalhar junto com o Arley. O Santa Cruz não fez isso. E aí agora o Santa Cruz, na minha visão, houve uma falha na montagem do elenco. Matheus Regis, Robinho. O Andrei, tecnicamente, é um excelente jogador, velho. Eu já cansei de elogiar, mas fisicamente a gente vê que falta alguma coisa. E aí eu quero te perguntar, Felipe, tu concorda que houve uma falha na montagem e que precisa ser mudada a diretoria ou contratar mais alguém para trabalhar ali em conjunto? O que é que tu pensa sobre isso, velho? Vamos lá. Existe o que eu queria e existe o que vai acontecer, o que é possível. Eu já não teria renovado com a Arley e não é ser engenheiro de obra pronta. Quem quiser puxar tweet aí do ano passado, eu acho que Arley é muito limitado e ele próprio se limita, né? Eu acho que o range dele, assim, que ele chega para buscar jogadores é muito limitado a mercados. Vocês sempre tocam aqui no ponto que ele não vai para o mercado internacional nem para fazer testes. Eu acho ele limitado, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, Salles, que passou pelo Santa e pelo Retrô, eu acho um profissional mais qualificado. E nem é um pedido direto, assim, dizer, eu queria Salles de volta. Não, é porque o Santa Cruz, quando não tinha divisão, tinha um diretor de futebol mais qualificado do que quando está na Série C. Então, não tem muita lógica para a gente fazer essa correlação. E acho que é bem por isso, sabe? A montagem do elenco não tem como dizer que foi boa, né? Porque pontualmente você tá vendo que o time titular aí, só quem tá jogando de fato é quem chegou e não tinha ninguém do ano passado. Não ficou ninguém da posição de ataque, porque saiu o Thiaguinho, saiu o Giovani. Aí quem chegou joga, porque não tem ninguém para jogar, né?
Só quem ficou foi Ariel do ano passado. Ariel não joga porque tá machucado. Aí Quirino vai jogar o tempo todo. Mas para dizer que todo mundo tá com nível melhor do que quem estava aqui ano passado, não. E a gente esperava um salto de qualidade. Eu acho que se reflete em tudo. A torcida tá impaciente, a torcida não tá indo muito pro jogo, porque quando a gente sai lá do inferno da Série D, quando a gente sai do Calvário, a gente pensa, pô, opa, pulamos essa fogueira, botamos a cabeça, o pescoço para fora do poço, agora a gente vai ter o mínimo de dignidade. Aí, quando você pensa que vai ter um mínimo de dignidade, chega o Matheus Regis e joga a realidade na sua cara, assim, que você... Como é que você reage? Como é que a torcida reage a um negócio desse? A realidade do Santa Cruz é sofrer para ganhar de vitória. É ficar dizendo graças a Deus porque empatou com o Maguari. Então, isso é a realidade da Série D ainda. A gente não deu um salto de qualidade. A gente não evoluiu. Pelo contrário, quem chegou não fez tanta diferença. Com exceção de Patrick e Alan, que foi muito mais uma oportunidade de mercado. Estava aqui, queria ficar. E o Santa Cruz telefonou para ele e disse, tu quer vir? E ele veio. Porque não foi um cara garimpado. Foi um cara que o Náutico disse, ó, não quero. Aí já estava aqui, foi mais fácil, foi lá, o Santa buscou. Mas tirando ele ali, a gente sabe, ok, tem o Pedro Costa que pode evoluir. Eu gosto do futebol do Pedro Costa, eu acho que com o tempo ele pode melhorar. Não é um supra-sumo da lateral, mas para a divisão que a gente vai jogar, pode ir bem. Mas assim, a gente contratou muito jogador com risco. Andrei, o risco físico é grande. Robinho, o risco físico é grande. Eu fico brincando lá, eu boto lá no grupo de membros e digo, ó, hoje tem gol de Rob Show. O Robinho, assim, dos pontos que a gente tem, ele não é, eu vou usar um termo chulo aqui, mas ele não é aquele ponta burro. Ele não é burro, mas só que as pernas dele não respondem mais. As pernas dele não respondem. Ele não consegue fazer o que ele fazia antigamente. Você vê que ele está claramente ali incomodado com o próprio jogo. E aí já é um jogador que está em fase de fim de carreira, porque ele não consegue mais executar o que ele fez a carreira toda. Então, a gente vê Robinho, a gente vê Matheus Regis, todas essas contratações de ataque que a gente critica aqui semana após semana, né? Vocês mais diretamente, eu fico aqui no chat comentando e falo lá nos meus vídeos também. A gente vê toda essa dinâmica e um menino da base que é verde, que é cheio de problemas, cheio de erro ainda, porque a gente sabe que a base do Santa Cruz é deficitária, é melhor do que todos eles e é quem menos tem oportunidade. Então, como é que você explica? Cadê o salto de qualidade? A gente saiu da Série D, cadê o salto de qualidade? Cadê o goleiro titular? Por mais que o Rock'n'Roll esteja entregando bem, tá? Eu não tô dizendo que Rock'n'Roll... Mas cadê o salto de qualidade do goleiro? Cadê o salto de qualidade no camisa 9, que são quem resolve o jogo? O camisa 10 da gente, eu já disse, foi uma oportunidade que veio do Náutico. Mas cadê? Não teve salto de qualidade. E a gente só não teve salto de qualidade como não consegue nem pagar esse time que tá aí. Santa Cruz não consegue nem pagar o salário de quem tá. Então, enfim, eu acho que são vários, só para concluir, não ficar no monólogo aqui, eu acho que são vários fatores, mas não dá para dizer que é Marcelo Cabo, não dá para dizer que é só Arley, por mais que eu entenda que eles dois têm a maior culpa nesse caso, porque o mercado foi conduzido por eles, o presidente do Santa Cruz deu autonomia para os dois, ó, montem aí seu time, porque eu confio no trabalho de vocês. Então, foi feito. A gente sabe que toda a dificuldade que o Santa Cruz tem é a dificuldade que qualquer time de Série C tem. Os jogadores vão preferir Série B, vão preferir Paulistão, vão preferir muitas vezes jogar o Carioca. Tudo bem. Mas se todo time for reclamar, todo time que tá na Série C for ficar nesse, eu liguei para um jogador e ele disse não, então, meu amigo, então desiste logo. Desiste, vamos montar um time qualquer aqui que a gente não vai conseguir disputar. Então, essa coisa é um time grande, é uma vitrine importante e mesmo com isso, o mercado foi muito fraco. A melhor contratação do Santa Cruz para mim até o momento foi o Patrick Alan. E você tocou no ponto. Patrick Alan bateu na porta, pô. Patrick Alan tava batendo na porta. Ninguém foi atrás do Patrick Alan. Ninguém fez um scout. Vamos fazer um scout aqui, ó. Patrick Alan é um cara que tava no Náutico, subiu com o Náutico e caiu de paraquedas no Santa Cruz. Foi nossa melhor contratação, na minha visão, até o momento. Então, o Matheus Regis, ele é a representação do que foi o mercado. Ele é a representação do que foi o mercado. Sobre Robinho eu concordo. Sobre André eu concordo. É um cara que a cabeça pensa, mas a perna não consegue mais executar. Então, e os contratos, a maioria são de 1 ano. Então, outro erro, fazer um contrato de 1 ano,
para um jogador que vem nessas condições. A gente não sabe se o cara vai jogar, se o cara não vai conseguir jogar. Então, isso é preocupante. Agora, sim, eu falei no vídeo de ontem, dá tempo de resolver ainda. É melhor resolver enquanto dá tempo. Porque quando tiver na 10ª rodada da Série C para tentar resolver, acabou. A gente pega um ano e joga o ano fora. E a gente sabe que para um clube como o Santa Cruz, que com a associação é deficitário, tanto é que está devendo salário, é deficitário. Um ano perdido é muito. Porque a gente já perdeu muitos anos na Série D. Bem, eu falo particularmente, assim, eu vejo muita gente rejeitando o 4-3-3, eu vejo muita gente falando de 4-4-2, falando de esquema. Eu acho que futebol hoje em dia é muito mais dinâmico, é muito mais a função que o cara faz em campo do que um esquema de fato. Né? Apesar de que, tá, eu não duvidem aí se Marcelo Cabo entrar com 3 zagueiros domingo. Parece que saiu uma matéria aí no GE que tá bancando 3 zagueiros. Eu já tinha ouvido antes isso, que ele estava pensando em ir com 3 zagueiros. Veja, eu sou adepto do funcionou. Não, para mim não tem esquema perfeito, não. Esquema bom é o que funciona. Agora, como eu não tô vendo treinamento, como é que eu vou dizer a você qual é o melhor esquema? Eu vejo muita gente dizer, o 4-4-2, bota 2 meias. É ótimo, porque você vai ter 2 caras com qualidade, mas funciona. Só quem sabe é quem tá treinando. E se você não tem confiança em quem tá treinando, fica cada vez mais difícil. Eu já vi o Santa Cruz funcionar com Martelotti, com 3 meias, que era Natan de um lado, Renatinho do outro, Raul no meio. Era o 4-2-3-1, funcionava. Eu já vi o Santa Cruz de Vica funcionar com 3 volantes. A gente tinha Dedé, Everton Heleno, Luciano Sorriso. 3 volantes, Raul na frente e tinha 2 atacantes. Funcionava, a gente subiu da Série C com aquele time. Para mim, tanto faz a escalação, é o que funciona. Agora, como é que você não confia no trabalho do treinador e você vai dizer, eu acho que tem que ser assim, que tem que ser assado, o cabo vai fazer assim? Quando você perde a confiança na capacidade do treinador, é mais difícil. Agora, o que eu faria é tentar povoar o meio campo do Santa. Andrei já tá fora e não seria opção para mim, por conta da falta de intensidade. O Náutico é um time muito intenso, é um time que vai muito na força física, os laterais estão sempre pisando na área, os volantes estão sempre avançados, então a gente tem que povoar o meio campo para não deixar muitos espaços e apostar no contra-ataque. Aí eu pergunto, quem seriam as válvulas de escape do Santa Cruz para o contra-ataque? A gente não tem. Não tem. Porque se você for pensar, vamos colocar Israel ali de ponta, pelo menos ele é um cara mais forte, sai para correr. No último jogo a gente viu que Israel ainda não voltou a ser o Israel diante da cirurgia. Não sei se voltará um dia a ser. Mas a gente vê que ele está ainda num ritmo um pouco abaixo. A gente tem Viniora, mas ele vai colocar Viniora nesse clássico? Ele não colocou Viniora em jogos mais fáceis? Entendeu? Não sei, talvez você colocar Alex Juan, que é um lateral muito agudo, muito ofensivo, para ficar na segunda linha. Mas colocar Alex Juan na frente, isso implica que você vai ter Rodrigues lá atrás, que vai deixar um rombo na defesa, que é um cara muito problemático. E quando pressionado, o Rodrigues erra muito. Aí no lado mais forte do Náutico que você citou, a gente coloca ali uma pressão. Então, é difícil. O time, quando não está bem, você encontrar artifícios é difícil. Mas eu tentaria povoar o meu campo aí. Eu tentaria, de fato, esse 4-4-2, né, dando um pouco mais de liberdade para Patrick e Alan. E assim, eu deixaria na frente, se fosse possível, tá, o Renato e o Quirino, porque Renato já fez o papel de segundo atacante, já fez o papel de falso 9, Quirino é aquele 9 imóvel. Então, esses dois ali, sem estar espetado na ponta, sem estar espaçado, os dois um pouco mais centralizados, se ajudando. O próprio Patrick Alan aberto mais por um lado, ali cobrindo a faixa do campo, o William Júnior cobrindo a faixa esquerda, Patrick Alan cobrindo a faixa direita, acabar com essa história de estar espetando os dois laterais lá na frente, porque se a gente fizer isso contra o Náutico, a gente vai levar 5 ou 6. Porque o Santa Cruz tem um negócio de deixa uma linha de 3 para sair e bota os laterais lá na frente, nem consegue sair, sai no chutão e fica exposto para levar contra-ataque. Acaba com esse negócio, deixa a linha de 4 lá atrás, vocês só vão chegar no meio campo se der. Primeiro marca, depois ataca.
E aí no meio, Favela e Balotelli para ser o mais físico possível. Eu acho que Favela tá entregando pouco com relação, inclusive, ao próprio, o melhor Favela daqui, mas ele pelo menos é físico. A gente tem que ter os jogadores mais fortes fisicamente possível para ter esse embate contra o Náutico. Cansou do segundo tempo, bota Gabriel Galhardo. Pelo menos ali 20. É um jogador que não está entregando também, mas é físico. A gente vai precisar muito da força física. Quem sabe ali a gente não consegue amarrar o jogo, segurar um pouquinho o resultado. No segundo tempo, põe Viniora para atacar as costas de um lateral do Náutico em velocidade. Põe um jogador mais... Eu acho que é o único jogador rápido que a gente tem. Porque se você for considerar Robinho e Matheus Reis, não são rápidos. A gente não tem opção. A única opção é Viniora. Então tira um Renato, coloca um Viniora para atacar as costas do zagueiro. E eu forçaria muito o trabalho de bola parada. Eu acho que quando o time tá mal, não consegue criar, não consegue ter alternativa, a gente tem o William Júnior e tem Patrick Alan, que sabem bater bem na bola. Vamos trabalhar a bola parada, bicho. Bota Eurico, bota o zagueiro, Balotelli, todo mundo na área. A chance da gente vai ser bola parada. Então, treina isso a exaustão para que a gente consiga aproveitar essas chances. No ano passado, na crise da Série D, quando a gente vira ali o turno, que não ganha de ninguém, o Santa Cruz começou a resolver as paradas no mata com bola parada. Gol de William Alves de cabeça, no jogo do acesso, gol do Balotelli. A gente teve no jogo contra o Sergipe, gol de bola parada também. Então, assim, o Santa Cruz tem que focar no que não consegue. Já não consegui atacar, não consigo criar. Vamos fazer o possível para resolver o jogo na bola parada. Assim, eu estou tentando pensar alternativa de escalação e de jogo que seja possível o Santa Cruz arrancar um resultado, porque não é fácil. Se você for pensar no que jogou nos últimos jogos, não é fácil. Então vamos pensar, marca, deixa ali o meio campo físico, tenta dificultar ao máximo o jogo do Náutico, aposta em contra-ataque e bola parada. É isso que o Santa Cruz tem que fazer antes de melhorar. Hoje, contra o Náutico, eu não quero que o Santa Cruz dê espetáculo, consiga o resultado. Depois melhora. E se não melhorar, se não conseguir, aí troca de comando, avança em outras frentes. Mas para o jogo, para ganhar do Náutico, eu acho que a gente tem que pensar desse jeito. Uma característica de time que não estão bem taticamente é bola parada e cruzamento na área. O tempo todo bola parada e cruzamento na área. Cruzamento na área está difícil por conta dos laterais. Então, a bola parada a gente tem o William Júnior. Eu coloquei o André ali na escalação. Peço perdão, pessoal. O André tá fora, foi expulso. Então, o meio campo vai ser... Não precisa ser um mestre da... vai ser Favela e Balotelli, eu tenho quase certeza. Com Patrick Alan na frente. Então, é bola parada e cruzamento na área. Meu time ideal seria o 4. Eu também falo direto sobre isso. 4-4-2. Rock Kennedy, Israel, Alex Juan, Jansson e Eurico, Balotelli, Favela, Patrick Alan, William Júnior, Eurico, Quirino e Renato. Eu iria com esse time aí. Mas como o Felipe disse, tem o que eu quero e tem o que vai acontecer. E aí eu acho muito difícil que o Marcelo Cabo faça uma mudança muito drástica. Com 3 zagueiros a gente já jogou contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, que foi uma partida pavorosa. E teve um outro jogo, foram 2 jogos que ele botou 3 zagueiros também, que eu acho que o Santa Cruz não performou bem com 3 zagueiros. E aí você disse que já se cogita também, você viu uma matéria, ele usar 3 zagueiros. Aí seria o Jansson, Eurico e Matheus. E a gente fica com 2 zagueiros no banco, Janderson e Arley Davidson, que são da base. É uma opção ele botar 3 zagueiros. Ele tiraria um dos atacantes, né? Um dos pontas para botar um zagueiro. Acredito que o Matheus Regis sai e entra mais um zagueiro. E aí ficaria um 5-3-2, os 3 zagueiros, 2 pontas, 3 meio campo e 2 atacantes. Na teoria, passaria uma segurança maior para o time. Na teoria. Porque o Santa Cruz, ele tá... Eu vejo muito... A defesa do Santa Cruz foi um dos pontos fortes ano passado. A gente tinha o Eurico e o William Alves indo bem. Esse ano, a defesa ela não vem bem, velho. Contra o Decisão foi 3-0. Mas no começo do segundo tempo, o Santa Cruz empilhou falhas na zaga. E o Decisão não fez um gol porque o atacante é Bambam. Então, a qualidade técnica não é tão alta, ele não conseguiu fazer o gol. Contra o Maguari empilhou chances e se não fosse Rock Kennedy, era 3-4-1.
E aí, agora contra o Retrô, 1-0, uma bola na trave, outra bola no travessão. Então, eu acho que precisa ser feita uma correção na defesa. Lembrando, a nossa análise, a minha do Felipe, é baseada no que temos hoje. Hoje o que a gente tem é Marcelo Cabo à beira do campo. Então, a gente tem que trabalhar baseado no que ele pode fazer. Então, esse time com 3 zagueiros aí, talvez seja uma opção viável. Meu medo é, Marcelo Cabo já trabalhou com um time assim, eu não gostei do que vi. Mas vamos ver se ele vai fazer essa mudança. Eu não acho que ele vai fazer uma mudança muito drástica no time, não. Porque não é do perfil do treinador. Mas ele prometeu mudança. E ele até falou você falou sobre jogador, o técnico que fala sobre o jogador, ele até falou, não é possível que os jogadores não estão entendendo. Ele falou isso após o jogo do Retrô. E eu acho que esse tipo de coisa tem que se resolver no vestiário, porque desgasta mais ainda. Então, é isso. Deixa